Vocês contam muito bem no documentário que o Palmeiras começa a reivindicar esse título depois da burrada do senhor Mustafa, que dá entrevista para vocês, Sim. quando abre mão de participar a pedido da FIFA da Copa do Mundo, aquele Mundial de Clube de 2000, em detrimento do campeão da Libertadores do ano anterior, que tinha sido o Vasco, para ter um time sede do Rio de Janeiro, que era exigência do torneio naquele momento, com o pretexto de que participaria da edição de 2001. Sim. A partir do fato que o Corinthians se torna campeão mundial em 2000 e o Palmeiras, depois de um sorteio, que vocês mostram até imagens do sorteio 2001. Ali de 2001, que após a quebra da ESL o torneio não acontece, o Mustafa então fala, não, peraí, não é só o Corinthians que é campeão mundial, a gente também tem um torneio aqui, a Taça Rio, dá entrada na questão do dossiê. A minha dúvida, e eu quero saber, eu sempre tive essa dúvida, e você dirigindo o documentário, queria entender a sua interpretação. Se para os torcedores palmeirenses, que assim, eu uma criança dos anos 90, nasci no final dos anos 80, eu não me lembro desse papo existir. Nem eu. Não me lembro de ninguém falar. Eu jogava carteirada que meu time era campeão mundial e não tinha um palmeirense para falar, a gente tem a Copa. Não existia, ninguém nem sabia. E vem isso com o Mustafa. Só que ao mesmo tempo, hoje o torcedor palmeirense pega esse torneio como se fosse mesmo um campeonato mundial, etc e tal. Palmeiras que chegou a criar camisa com estrela vermelha no peito, em homenagem a esse mundial. E se você, na comunidade palmeirense, disser que não está cancelado dentro da comunidade. Então, o que eu quero entender é por que o Palmeiras, como clube, desde o momento, já que os jornais diziam que era campeonato mundial, etc., por que ele não se denominou durante 50 anos, de 51 até 2001, um campeão mundial? Precisou o Corinthians ganhar para o presidente do Palmeiras levantar uma plaquinha e falar, não, a gente já ganhou há 50 anos atrás. Por que isso aconteceu? Então, essa resposta tem a ver com política. E o Arnaldo Branco, que é o jornalista que confecciona o dossiê, ele deixa isso muito claro. E a gente pode ver isso até por conta desse novo Mundial da FIFA e fazer um paralelo. Ele diz, né, e não é só ele que diz, que a história é contada pelos vencedores. O Palmeiras, a gestão Palmeiras de 1951 contou essa história, né, de que o Palmeiras foi campeão, os jornais retrataram tal. Só que a gestão que veio depois não deu tanta bola. A gestão que veio, a gente está falando de governo, né? A gestão que vem depois engavetou. E então isso ficou nos arquivos lá do Palmeiras até 2001. Mas por quê? Por questão política. Porque como um novo governo entra, não quer saber do que o governo anterior fez de bom, ele vai escanteando, vai abafando, não vai repercutindo isso, não vai reverberando. Então a Copa Rio, ela é vítima disso. Por que ela surge em 2001? E realmente você está certo mesmo que o Chico Sá fala isso na série, que a torcida do Palmeiras não reivindicava esse título até os anos 93, ali, quando o São Paulo é bicampeão. Eu lembro que na década de 90 tem algumas edições a placar que retratam esse título, que mostram e tal. Mas assim, não tinha reverberação nenhuma na torcida. Então ela é jogada para baixo do tapete pelas gestões que passaram. É a mesma coisa assim, hoje em dia, você falar de Parmalat no Palmeiras é meio um assunto tabu. Porque a atual gestão não quer dar crédito para uma fase áurea do Palmeiras, em que, né, a era Parmalat é riquíssima para o Palmeiras. Mas por quê? Porque quer dizer que essa nova gestão é a mais vitoriosa. Exatamente, é a mais vitoriosa. Então, para que eu... Então, a Copa Rio é um pouco disso até na FIFA, né? Porque é você dar... Que é aquela coisa do Infantino hoje. O Infantino quer entrar para a história como o presidente da FIFA que criou a Copa do Mundo de Clubes. A Copa do Mundo de Clubes. Então, o Mundial, que acontece anualmente agora, as Copas intercontinentais, para ele não interessa. Isso são méritos de outras gestões, né? E em 2000 surge o Mundial de Clubes da FIFA, porque a FIFA se sentiu pressionada pelas outras confederações
que falava assim, por que o Real Madrid aí, ou o Flamengo, ou o São Paulo se autodeclara campeão mundial se só joga Europa contra a América do Sul? E como lá atrás o João Avelange, para se reeleger, fez um movimento político de levar o futebol para a Ásia, para a Oceania, para a América do Norte, para a África, em troca de votos, esses caras também, se eu voto aqui para presidente, se eu voto onde vai ser a Copa, eu quero um representante da minha confederação disputando esse Mundial. Aí se cria em 2000 o Mundial de Clubes, aos trancos e barrancos ali, que também foi um movimento da Trafic, que era a empresa de marketing, e mais ou menos os mesmos formatos da Copa Rio, né? Que você tem uma sede no Rio, com Carioca, uma sede. E aí o que acontece? Realmente, ninguém se conforma com essa história de o Vasco, que era o campeão da Libertadores em 98 e não de 99, e disputar o título em 2000. Mas por quê? Porque a FIFA precisava de um representante carioca. Porque para vender ingresso, para vender o torneio para fora, você precisa do Rio de Janeiro, Maracanã. E o representante do Brasil era o Corinthians. Então o Corinthians estava certo, não é a questão, o Palmeiras não perdeu a vaga para o Corinthians, no caso o Palmeiras perdeu para o Vasco. E aí o que acontece? Você já vem com o Santos se declarando bicampeão, o São Paulo bicampeão, né? Até então era bi. O Flamengo campeão, o Grêmio do Intercontinental. O Palmeiras ia ter a chance em 2001. É cancelado, porque a ESL quebra, não tem o torneio, o Palmeiras fica chupando o dedo. Só que aí é uma série de coincidências que... Quem era o presidente do Palmeiras em 2001? Mustafa Contursi. 2001, o Palmeiras faz uma festa de 50 anos para comemorar a Copa Rio, onde ele reúne os ex-jogadores e tal, e o Jair Rosa Pinto dá uma declaração ali que ele fala assim, eu me sinto campeão mundial. Todo mundo que disputou aquele torneio se sente campeão mundial. Só que eu preciso da FIFA ratificar isso aqui para eu morrer em paz. Aí, se tem a ideia ali, ou o Mustafa aqui pressionado, né? Falando, aí, tá vendo? Se foi abrir vaga pro Corinthians, não sei o quê, agora não vamos disputar, não sei o quê, fica exceção de saco que só a gente não tem esse Mundial, não sei o quê. Ele fala assim, não, peraí, mas nós temos Mundial. Por quê? Porque o Mustafa vivenciou a euforia da Copa Rio com 10 anos de idade, que até ele conta no documentário, que ele estava com 10 anos em Santos, o Palmeiras é o campeão, e ele disse que é uma caravana ali pela Avenida da Praia, a galera tirando as folhas das palmeiras, e um desfile, então ele foi muito impactado quando criança com aquilo. Então ele fala assim, o cara falou, né, o Corinthians foi campeão, a gente ia ter a chance de ganhar esse título, tiraram da gente, foi 50 anos da Copa Rio, eu vivi aquilo, aquilo é um mundial, vamos comprovar que aquilo é um mundial. E aí ele contrata o Arnaldo Branco para montar esse dossiê em 4 línguas para a FIFA. Aí tem um movimento político do Mustafa, que ele era membro da FIFA lá, executivo da FIFA, e ele ia todo ano, que é o que o Ohata conta na série, ele ia lá 2 vezes por ano na FIFA fazer lobby. Ele foi chefe de delegação da seleção. Em 94 ele foi o chefe de delegação, então ele era muito influente politicamente dentro da FIFA. E ele faz todo esse movimento. Aí, via CBF, chega esse pedido na FIFA, a FIFA lá, beleza, não sei o que, tal, manda o fax, falando, aceitamos aqui o pedido da CBF, reconhecendo ali o Palmeiras e tal. Só que chega o fax e aí a galera entra no site da FIFA, não constava lá Palmeiras, aí se criou não tá no site, os caras... Aí voltou atrás, né? Aí em 2014, o que acontece? É muito legal também. Copa no Brasil, e a gente vê ali... A influência do Aldo Rebelo. Que era o ministro dos esportes na época, palmeirense, e que também existia uma necessidade da FIFA de uma certa amistosidade com o governo brasileiro diante de um torneio como é a Copa do Mundo. E um país que estava em protesto, né? Exatamente. Isso, não vai ter Copa. E numa situação que o Palmeiras estava no seu ano do seu centenário. Exato. Então, assim, ali constitui-se uma decisão política tratado entre governo brasileiro e FIFA para reconhecer o Palmeiras campeão mundial, não é isso? É isso, então é isso, né? 2014 ia até a Copa, o Aldo Rebelo era o ministro dos esportes, e aí numa reunião dessas da FIFA para a Copa do Mundo, ele comenta com o Blatter, e fala assim, Blatter,
esse ano, que é o ano que vai ter a Copa no Brasil, um dos grandes clubes do país comemora 100 anos e tem uma pendência aí na FIFA que ninguém resolve essa história sobre o reconhecimento daquele campeonato Copa Rio como o primeiro mundial. Aí diz que o Blatter olha para o Jerome Valk, que era o secretário, e falou assim, você conhece essa história? Aí ele fala, sim, conheço. Aí ele falou, pô, então vamos dar um parecer aí, tipo, a favor, né, pra gente criar esse clima mais amistoso aqui com os brasileiros e tal. E aí tem o primeiro parecer da FIFA lá, do conselho e tal, dizendo que sim, poderia ser considerado o primeiro campeonato mundial de clubes. Isso vai para a pauta da ata. A ata de uma ata, exatamente. Então, assim, a ata tá lá. Então, você consta lá, assim, entre os tópicos, né, os itens da ata tá lá. Reconhecimento do Palmeiras como o primeiro campeão mundial de clubes. A ata é aprovada, todo mundo aprova a ata lá naquele conselho e tal. Só que a ata é um documento oficial, mas ela precisa ser homologada. E aí é só no outro conselho lá da FIFA, congresso da FIFA, que era dali X meses. E o que acontece nesse período? Tem o FIFA Gate. Aí cai Blatter. A cena que cai dólares no Blatter. Cai Blatter, cai Valk, cai todo mundo. E a homologação daquela ata que foi aprovada ficou no limbo. E aí, o Jamil Chad fala que o que acontece dentro da FIFA, entra o Infantino, muito mais antenado com o que está acontecendo no político e tal, e ele é alertado pelo legal da FIFA, pelo departamento jurídico, de falar assim, visando o quê? Não perder o monopólio do produto futebol. Fala assim, se você ratificar aí que aquela Copa Rio, que a FIFA esteve presente, mas não organizou o evento, isso abre um precedente de qualquer outro país que tenha dinheiro querer reunir ali seleções ou clubes e se auto-intitular que o vencedor é campeão mundial. Então, o que a FIFA faz? Ela desconversa. Não vão precisar mais de você para chancelar nada no mundo e qualquer torneio. Isso, daqui exatamente. A pouco, o Bangu, que jogou a Copa Rio de 60 Então, a pesquisa do Arnaldo Branco, assim, a Copa Rio foi 51 e 52. E o que o Bangu jogou é a Copa dos empresários da Venezuela, que reuniu, sim, times aqui, mas era para promover o futebol nos Estados Unidos. Mas que tinha vários times importantes. Tinha vários times, mas não era a Copa Rio. Não era a Copa Rio foi 51. E no terceiro episódio, no final, nos créditos, o Arnaldo Branco lê a reportagem do jantar ou do almoço que teve o Torino Barasi com os dirigentes ali da CBD e ele falando sobre a Copa Rio e por que se chamaria Copa Rio. Porque era torneio dos clubes campeões. Aí por que virou Copa Rio? Porque era no Rio de Janeiro e aí ele fala assim, Copa Rio de Janeiro, Copa Rio. Vai pegar mais fácil esse nome, né? Porque o Rio na época era cidade maravilhosa, tal. Era capital, não? Ou não? Não lembro. Não lembro. Eu acho que era. Nos anos 50, acho que era. Não sei. Então eu perdi o que eu tava falando, mas... Do secretário... E o nome de pegar também, de Copa Rio, que você tava... Não, de Copa Rio... da Copa Rio. Então, tem 51, Copa Rio. E de 52 tem, por quê? A Copa Rio, ela surge para ser de 2 em 2 anos. Então, você ia ter 51 e você ia ter 53. Por que tem 52? Porque o Fluminense, um clube do Rio de Janeiro, muito influente, ali na CBD e tal, em 52 completava 50 anos. E aí, por conta disso, ele fala assim, não, deixa que eu organizo aqui tudo, tal. E aí a Copa Rio, a segunda edição é feita em 52 por causa do Fluminense. Só que ela não teve nem o mesmo tamanho, nem o mesmo interesse, nem a mesma repercussão da Copa Rio de 51. Porque a Copa Rio de 51 estava colada na tragédia da Copa do Mundo. Então, por isso que, assim, Copa do Mundo...
a Copa Rio tem esse peso de mundial por causa da Copa do Mundo. Pode nem ter o peso em termos de enquanto torneio, mas a palavra mundial, ela tem relação com a Copa do Mundo de 50. Porque foi no ano seguinte, foi no Maracanã a final, teve, a de 52 já estava longe, já não teve tanto interesse.